Olá! Você gasta a maior parte do seu tempo fazendo as coisas que você gosta, que você valoriza, ou ao contrário? Você faz aquilo que precisa, porque isso é um indicador de que você pode estar vivendo frustrações na sua vida por causa disso. Seja muito bem-vindo ao Relembrando Quem Você É. Eu sou Cristina Camargo, sou terapeuta holística, psicóloga consteladora e idealizadora desse canal. Aqui eu vou falar de temas, histórias e assuntos que ajudem você a conhecer o seu potencial e expressá-lo para se realizar na sua vida. E o tema de hoje é abundância, consciência de abundância. Fica comigo até o final que você vai saber qual a diferença de consciência de abundância para consciência de escassez. Dá um likezinho já aí e se inscreve no canal que você vai ser notificado de outros vídeos e você me ajuda, me inspira a seguir trazendo essas matérias que podem ajudar a muitas pessoas a destravarem o seu potencial, a expressarem o seu potencial. Então, segundo o dicionário, a palavra abundância quer dizer ter mais do que o suficiente, riqueza, abundância. E é interessante que os nativos americanos, eles representam a abundância como um chifre, né, de um bode e que significa a cornucópia, que seria como se fosse uma vasilha que carrega todas as riquezas de alimentos, de sementes, de tudo que eles precisam. E segundo os nativos, existe na natureza, no universo, mais do que o suficiente para todos quando a abundância é compartilhada e quando nós temos um sentimento de gratidão por tudo. Isso faz com que a abundância flua na nossa vida. E então nós vamos refletir um pouquinho sobre o que é consciência de abundância versus consciência de escassez. E aí nós vamos aqui compreender que, assim como o universo, nós estamos sempre em expansão. Hubble, né, desde Copérnico, foi um astrólogo, né, astrônomo, que descobriu que o universo está sempre em expansão. Então nós vamos perceber que existe como se fosse uma espécie de dualidade, porque a nossa natureza espiritual, né, porque segundo a física quântica, tudo é energia, então o universo é energia, cada um de nós é energia, tudo o que existe é energia. E quando nós estamos aqui, né, encarnados, nós também entramos num cérebro, num corpo, né, que tem o grau de sobrevivência muito forte. Então o que acontece? Enquanto a nossa natureza espiritual é expansiva, nós estamos sempre buscando crescer, expandir, assim como o universo, né? Porque a gente tem notícia que a cada dia a gente fica sabendo de uma galáxia nova, de um planeta novo. E também, se a gente observa a natureza nossa, espiritual, sonhadora, né? Porque quando nós estamos nessa conexão realmente com o nosso ser, com a nossa essência, nós sonhamos, nós desejamos cada vez mais uma vida mais realizada. E então nós ficamos nessa dualidade, porque o nosso corpo espiritual ou a nossa essência busca crescer, se expandir, novidade. E aqui do outro lado, o nosso cérebro de sobrevivência, o reptiliano, ele quer zona de conforto, segurança. Então nós ficamos às vezes nesses extremos. Ou a gente está completamente solto, ou a gente está na zona de conforto. E esse é o grande trabalho que nós devemos fazer, conseguir encontrar um equilíbrio entre, né, trazer, na verdade, essa natureza espiritual para divinizar, para realmente limpar, liberar do nosso corpo
todos os medos, né, que vêm da sobrevivência, porque uma coisa que é incrível, outro dia eu escutei do Cryon, né, que ele traz umas canalizações muito interessantes, e ele disse que o medo só existe no nosso cérebro, além do nosso cérebro, além, né, de outros corpos, que depois eu vou falar um pouquinho em outro vídeo sobre os chakras e que nós temos vários corpos, nós somos multidimensionais, o medo só existe no cérebro. Então nós precisamos ir trazendo, né, essa natureza espiritual para habitar na matéria. Os índios, eles têm uma tecnologia muito interessante sobre isso. É muito interessante observar que numa tribo, eles não brigam entre eles. Então você às vezes vai numa tribo que tem 2.000 pessoas, entre eles não brigam, eles só lutam com tribos de fora. E por quê? Eles têm uma tecnologia social muito avançada, que muitas vezes a gente, né, não ainda conseguiu entender. Então, o índio chama massagem de maranga. Então, toda manhã, né, nas tribos, eles se reúnem em círculos e eles fazem a maranga uns nos outros. E segundo esses nativos, eles dizem que a maranga afofa o terreno do corpo para plantar o espírito. Olha que coisa incrível. Por quê? O nosso corpo está contraído, está tenso. Então, a massagem, ela relaxa e nesse momento que a gente relaxa, a gente pode expressar e expandir a nossa verdadeira natureza. Porque nós sabemos, né, que o nosso corpo é uma casa temporária e que da onde a gente veio, do amor, da luz, a gente retorna. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho. Eu estou olhando alguns pontos que eu copiei aqui para não me perder, gente. Então, segundo Mark Anthony, que é um professor de Theta Healing e que criou o curso Consciência da Riqueza, ele fala que existem somente duas forças que controlam o universo, que seria o amor e o medo. E é dessas duas forças que todo o resto deriva. Então, segundo ele, a consciência de abundância é a consciência que vai nascer do amor. Por isso que quando a gente realmente começa a experimentar amor, experimentar generosidade, parece que o universo, né, ele traz mais para nós. Então, porque quando nós vivenciamos no amor, nós vamos experimentar mais confiança. Se nós criamos, né, essa capacidade de olhar para mim mesmo, para o outro com amor, nós vamos ser capazes de vivenciar esse sentimento de irmandade, de cooperação, né? E desse sentimento de confiança nascem a aceitação de si, a aceitação do outro, o perdão, porque nós vamos compreender que todos os seres estão aqui em evolução, e nós, inclusive, então nós vamos aprendendo a nos perdoar, a perdoar, nós vamos cada vez mais vivenciando a nossa intuição, que eu já falei no outro vídeo, sobre o eu verdadeiro versus o eu idealizado, né? Esse eu idealizado nasce da contração do medo e o eu verdadeiro é esse que vai nascer da nossa essência de amor e que vai vivenciar a vida com naturalidade, sabendo que a gente, como ser humano, a gente vai errar. Então, a gente pode arriscar mais quando a gente pode ter compaixão de nós nos momentos que a gente erra. Então, quando a gente vivencia essa conexão com o amor, a gente se torna mais criativo e a gente vai criar muito mais possibilidades de realização em todos os níveis do nosso ser. E o que seria o contrário, né? Então a gente vai encontrando também mais liberdade e no contrário aqui do medo vai nascer a consciência de escassez. E o que é interessante ver? Você faz as coisas só pelo dinheiro ou você pensa que quando você faz o que você faz com amor, com dedicação, você vai conseguir o que você quer? Porque na resposta dessa pergunta, você já vai poder medir em qual consciência você está vibrando mais tempo. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Que para você realmente manifestar na sua vida a abundância, porque o que é importante saber? Que
a abundância para cada um é uma coisa. E o termo abundância aqui diz respeito a você ter mais na sua vida coisas que você valoriza. Então, para uma pessoa vai ser espiritualidade, para outra pessoa pode ser dinheiro, para outra pessoa pode ser carreira, para outra pessoa pode ser família. Então, é muito importante que você observe. Por exemplo, você tem um valor muito alto sobre família, você gostaria de passar mais tempo com a sua família, mas você está trabalhando demais? Será que é possível você conciliar o trabalho com a família? Então, criar uma forma, né, de estar levando o seu trabalho para a sua família ou a sua família para o seu trabalho. Então, o ponto que é importante, gente, que também eu falo no outro vídeo sobre crenças, que o Henry Ford, ele traz uma frase que eu acho muito, muito maravilhosa, e eu sempre repito essa frase o tempo todo nos meus cursos, nas minhas palestras, que ele diz: você está sempre certo. Se você pensa que pode, você pode. Se você pensa que não pode, você não pode. Então aqui é muito importante que nós criemos crenças que é possível sim ter mais daquilo que é valioso para mim na minha vida e que eu posso criar caminhos para manifestar isso. Basta que cada vez mais eu me trabalhe, eu me conheça, eu conheça quais são as crenças que realmente estão lá no meu interior. E nós vamos ver também que a consciência, né, de escassez, ela vem do medo. E no medo, o que vai acontecer? Nós vamos olhar para todas as outras pessoas como concorrentes. A gente vai pensar que a pessoa está querendo tomar o nosso lugar, a gente vai ficar vivendo esse sofrimento e essa competição o tempo todo. E isso vai fazer com que a vida se torne mais difícil, porque se você olha para o outro como um outro que pode cooperar com você, que você pode fazer uma parceria, fica muito mais fácil você construir aquilo que você quer. Mas se você o tempo inteiro está desconfiando do outro, né, tá julgando o outro, tá com o tempo inteiro também só observando o que falta, o que não dá certo, isso vai tensionando a sua consciência e isso vai fazer com que você não explore e expresse o seu potencial, porque a gente gasta muita energia nisso, né? É muito importante que a gente comece a prestar atenção nisso. Como que é que qual é o seu sentimento com relação ao ser humano? Você acha que o ser humano vai te ajudar, que ele está aqui para te ajudar, que vocês podem cooperar? Ou você pensa que o tempo todo que alguém quer te passar para trás, que alguém vai te trair, que se você tiver um sócio, um parceiro, ele vai puxar o seu tapete? E aí, se você observa e analisa essas crenças, você pode observar o que está acontecendo na sua vida. Porque o nosso corpo e a nossa vida são espelhos da nossa consciência. Então, é muito importante que a gente vá observando, primeiro, onde que eu estou vibrando, como que eu estou vibrando. Eu estou realmente escolhendo vibrar no amor, na confiança, ou eu, ao contrário, estou vibrando no medo? E também, existe, gente, uma outra coisa que eu acho que atrapalha muito, que a gente possa se realizar, que a gente possa vivenciar essa consciência de abundância. Como eu disse, a consciência de abundância para um vai ser uma coisa, para outro vai ser outra. No momento que uma pessoa está desejando encontrar um novo relacionamento ou um amor na vida dela, a abundância para ela é se realizar nisso. A outra pessoa está buscando se desenvolver na carreira. Então, é importante que você realmente liste, né? Que você faça uma lista e vá colocando de 0 a 10 o que é mais importante para você. Então, família, de 0 a 10, que tanto que é importante para mim? Relacionamento amoroso, criatividade artística, espiritualidade, vida social, comunidade, comunitária, né? Como que é para você, de 0 a 10, o quanto que é importante para você esses temas? Saúde física, saúde emocional, fazer exercício físico. Para cada pessoa, gente, é isso, né? Outro dia eu encontrei uma amiga e ela estava fazendo o meu curso básico de Teta
E aí eu tava falando para ela, nossa, né, eu preciso realmente aumentar o meu valor no exercício físico, que eu tenho um pouco de preguiça. E ela falou, Cristina, você não acredita que outro dia o médico falou comigo que eu tenho que reduzir. Ela é personal trainer, né? Ela é formada em educação física. E ela estava me dizendo que ela malha, né? Que agora não fala malha mais, né? Ela treina 3 horas por dia e ela falou que se deixar ela treina muito mais. Então por aí, gente, a gente vai vendo o quanto que é importante, né? Que essa análise do que é abundância para mim pode ser muito diferente para outras pessoas. E aí a gente vai ver vida financeira, a gente vai ver trabalho, carreira. É muito importante que você faça essa análise de você, da sua vida, do que realmente é importante para você. Se conhecer é a coisa mais importante, isso já dizia Sócrates, né? Quando você se conhece, você pode se organizar para focar mais naquilo que você gosta, naquilo que é um grande valor para você, ao invés de ficar desperdiçando horas em algo que não é tão valioso para você. Então, é muito importante que você comece a observar isso e começar a trabalhar mais nisso e expandindo essa consciência amorosa. Então, trabalhando aí, porque nós temos também, a gente herda muitas crenças ancestrais com relação a dinheiro, que é, vamos dizer assim, o pilar também da abundância, né, gente? Não adianta a gente negar, porque o dinheiro é o meio de troca. E eu me lembro, uma época, que eu trabalhei 2 anos para curar a minha relação com o dinheiro, porque eu tinha muitas crenças negativas acerca de dinheiro, né? Eu sempre tive uma busca espiritual muito grande e isso é uma coisa que vem, né, passada assim de geração a geração na igreja, né? Que é essa coisa de que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então a gente vai acreditando, aceitando essas crenças e de alguma forma a gente começa a afastar. E o que vai acontecendo? A gente vai percebendo que sem esse recurso, porque o dinheiro, eu até sempre falo que a gente precisa olhar a natureza espiritual do dinheiro, porque se tudo é energia, o dinheiro é só um papel nesse momento, né? O dinheiro já foi pedra, o dinheiro já foi fumaça, o dinheiro já foi sal, a gente já fez escambo, né? Trocando galinha por porco. Então, a questão é que nós estamos encarnados no mundo material. E se nós queremos realmente ter liberdade e abundância de todos os bens, é preciso que nós realmente nos reconciliemos com a energia do dinheiro. E isso vai fazer com que, se você tem esse fluxo de dinheiro na sua vida abundante, você pode escolher mais, fazer e estar aonde é importante para você. Então, como vibrar na consciência de abundância, né? Aqui eu trouxe essa reflexão. E o que vem que a abundância vem da nossa natureza espiritual, que é puro amor, né? Eu sempre falo que nós somos uma centelha divina nesse mar de luz, né? Segundo Teilhard de Chardin, eu sempre repito e repito isso, porque é importante a gente imaginar que ele diz que nós não somos seres humanos trilhando o caminho espiritual, mas ao contrário, nós somos seres espirituais, divinos, né? Nós somos pó das estrelas, nós viemos da energia e de alguma forma chega um momento que a gente cumpre aqui a nossa estadia nesse planeta material, a gente vai voltar para o imaterial, que é a nossa essência, que é o nosso ser. E o que é importante da gente lembrar é que nós somos essa centelha nesse mar de luz. E o que nós precisamos fazer é ir além dessa dualidade. Olha lá, gente, até o boi concordou comigo. Então a gente precisa sair desse lugar do tudo ou nada, ou da contração total ou da expansão total, ou do 8 ou do 80. E é muito importante compreender esse equilíbrio. Isso é a verdadeira espiritualidade, quando nós podemos ir além de toda essa dualidade e compreender que bom que o nosso corpo instintivo, que o nosso cérebro reptiliano, que às vezes traz medo para nós, é só para nos preservar, para preservar o nosso ego, né?
para preservar a nossa existência física, e tá tudo certo, mas nós não precisamos nos tornar escravos disso. Isso é o grande chamado. Jesus, já naquela época, ele conseguiu, né, fazer a ponte e alcançar o cérebro superior, que seria o que a gente está chamando hoje, né, desse cérebro límbico, que seria o cérebro do racional, ou o cérebro que consegue relacionar e fazer conexões. Porque o nosso cérebro instintivo, o cérebro reptiliano, ele só sabe responder como luta, fuga. E às vezes ele paralisa pelo excesso, né, de adrenalina, de cortisol que ele processa, né, por causa dos medos. Então, quando a gente consegue, né, expandir a nossa consciência e com compaixão, a gente pode acolher os nossos medos e saber que nós somos maiores do que esses medos e que esses medos são só aqui dessa dimensão, a gente pode então alcançar esse cérebro que é novo, né? Outro dia eu vi uma pessoa também fazendo uma comparação desse cérebro superior como se fosse aquele homem que doma o elefante, que fica sentado em cima do elefante. Todo reptiliano, que é o mais antigo, é o elefante. E aí vocês veem, gente, como que é forte, né? Como que realmente o trabalho de você ir para esse lugar onde você domina todo esse instinto é um exercício muito grande de foco, de intenção clara, de realmente pedir cada vez mais que o seu espírito possa ancorar, possa encarnar nesse corpo, e ele vai então trazendo essa docilidade, né, para esse elefante, para esse corpo reptiliano, para esse cérebro reptiliano que está sempre no automático, repete o dia de ontem, e aí você está sempre focando no que falta, né, porque esse cérebro ele trabalha o tempo inteiro, né, com essa questão dos problemas, de resolução de problemas e de sobrevivência. Então é importante que a gente observe também que nós precisamos sim desenvolver as nossas necessidades ou suprir as nossas necessidades. E uma coisa que é importante, gente, porque como, né, eu estou dentro dessa área que é dita espiritual, porque na verdade tudo é espiritual, né? Mas a gente tem essas separações, essas terminologias. A gente muitas vezes via que a pessoa que buscava espiritualidade, ela criava esse desapego com a matéria, e a gente vê histórias na Índia de faquires, de coisas muito absurdas, e que hoje, né, tá caindo por terra isso, porque nós estamos compreendendo que o divino está em tudo, que tudo realmente é divino, que nós precisamos abrir o nosso olho espiritual, né, para tirar esse véu de Maia que separa, né, falando que alguma coisa é isto ou aquilo, é ruim, né, é bom ou ruim. Nessa visão espiritual nós vamos encontrando equanimidade. Então, aqui nós vamos entender que encontrar suprir essas necessidades básicas é fundamental para que você tenha energia realmente para a autorrealização. Porque imagina, se você está ali preocupado com contas a pagar, você vai realmente conseguir meditar, se entregar, né, para sentir esse fluxo divino? É um pouco difícil, né? Então é importante cada vez mais a gente ir limpando esses conceitos errôneos sobre o que é espiritualidade e o que não é espiritualidade, né? Então tudo é divino, tudo faz parte. O ponto é como nós vamos olhar para cada coisa. Então eu acho interessante, eu gosto de falar um pouquinho da teoria de desenvolvimento do Maslow, que ele fala da importância, gente, estou olhando aqui, colando um pouquinho aqui na pirâmide dele, que ele fala que a gente tem que primeiro ter sanado ou ter trazido, suprido as necessidades fisiológicas básicas, de casa, alimentação, né, coisa depois de segurança, de você realmente viver em um lugar que é seguro. Você imagina se você tem uma casa ali perto do barranco, que pode chover qualquer hora, não tem como você realmente meditar ou encontrar uma paz na sua vida. Então é importante começar a ter essa clareza. Porque às vezes o que a gente via era isso, né? A gente tem a necessidade afetivo-social, então nós precisamos de ter amigos, né? Relacionamento, encontrar, às vezes casar. A estima
que é isso, gente? A gente precisa realmente reconhecer nosso valor, sentir que a gente é importante. Isso é uma necessidade muito importante. E finalmente, quando a gente vai suprindo, né? Porque ele fala que é de baixo para cima, e ele fala dessa pirâmide, que aqui a maioria aqui embaixo está só atendendo e recebendo as necessidades fisiológicas, aí sobe um pouquinho de segurança, afetivo social, a estima, e finalmente lá no topo são as pessoas que estão verdadeiramente vivenciando a autorrealização, e que para mim seria esse desenvolvimento total, né, dessa espiritualidade no sentido de estar vivendo plenamente, né, assim como João trouxe a promessa de Cristo para nós. Eu vim para que todos tenham vida plena. Então é muito importante ter essa clareza. E aí, gente, a gente precisa realmente observar essa nossa relação com o dinheiro, né? Porque o dinheiro, se nós temos uma relação muito ruim com o dinheiro, a gente vai afastar o dinheiro, né? A gente não vai deixar ele vir. Se você, por exemplo, vai conversar com uma pessoa e a pessoa fica assim, olha, de braço cruzado e olhando para você, tipo, te julgando, você fala, nossa, né? Você não se sente à vontade, não é? E ao contrário, se você encontra uma pessoa e a pessoa abre os braços para você, o que você faz? Você corre para o abraço. Então é importante lembrar, gente, porque como consteladora, eu já participei de muitas constelações que eram assim muito engraçadas, para a gente entender que tudo é energia. Eu lembro de um dia, né, numa constelação, que a pessoa, eu fui só acompanhar, eu não fui constelar esse dia, a pessoa foi chamada para constelar a manteiga do laticínio. O cara falou que ele tinha um laticínio e que todos os produtos eram muito bem vendidos, que a manteiga era maravilhosa, mas que não saía. E aí, dentro da constelação, a gente utiliza as pessoas para representar os campos, né? E a pessoa que entrou, né, ali no campo da manteiga falou, ai, ninguém liga para mim. E aí a gente vai ver, né, eu sempre gosto de trazer um exercício, às vezes quando eu falo um pouquinho, né, sobre essa reconciliação com a energia do dinheiro, sobre ver a espiritualidade por trás de tudo. E como eu disse para vocês no começo, eu fiquei quase 2 anos trabalhando a minha relação com o dinheiro, porque de alguma forma todo o dinheiro que eu ganhava eu deixava ir, sabe? Era como se eu tivesse medo do dinheiro, medo de me corromper por causa do dinheiro, ou sei lá, era algo assim. E né, eu tenho uma conexão muito grande com São Francisco. E aí o São Francisco foi aquele, né, que doou tudo, né, que andou descalços e que ficou pelado lá na praça. Então, de alguma forma, né, eu muito novinha, eu tinha um desejo de imitar São Francisco. Até um dia, sabe, que caiu uma ficha muito clara para mim. Eu sempre tenho essas conversas assim com Deus, né, e sei lá, eu estava perguntando alguma coisa, né, num dia sobre isso, porque eu estava passando algum aperto financeiro. E aí eu escutei assim, Cristina, São Francisco era rico. Então, ele podia desapegar do que ele tinha. Mas você, nesse momento, você não tem nada. Como que você vai desapegar de alguma coisa que você não tem? Você só pode se desapegar de alguma coisa que você tem. E aquilo foi uma grande ficha que caiu para mim. E eu percebi que é isso, tudo bem, né? A gente como crianças, a gente aprende imitando. Mas chega um momento que a gente precisa compreender que ser espiritual é ser autêntico, é ser você. É realmente colocar atenção nas coisas que são importantes para você. Sem se importar com o que os outros pensam, né? Porque às vezes você gosta de ter muito dinheiro e isso é algo que faz bem para você, pronto. Você não vai deixar de ser espiritual. Se você não está tirando de ninguém, se você não está fazendo mal de ninguém, aquilo é seu direito. Porque como, né, dizem os índios norte-americanos, tem para todo mundo. A Guru Maiti de Vilassananda, que é uma guru indiana, ela fala que nós pensamos em abundância de uma maneira meio burra, né? Ela fala que a gente pensa que a abundância é como se fosse um bolo. E que quanto mais pessoas tiverem para comer, menor é a fatia. E que isso é besteira, porque o universo, ele é abundante e ele tem para todos, porque na verdade, tudo é energia.
e nós podemos replicar através do pensamento, através do sentimento. A gente pode criar recursos do nada, do zero, como a gente já viu vários, né, coisas que acontecem aí que às vezes do deserto, né, brotam oásis. Então é importante que a gente compreenda o que é a abundância para nós e que a gente compreenda que quando eu ganho dinheiro ou que quando eu estou abundante, eu não estou lesando o meu irmão. Porque, gente, tem umas crenças que são bizarras na humanidade. Às vezes eu escutava assim uma pessoa falando, olha, enquanto tiver uma pessoa sofrendo na humanidade, eu não posso ser feliz por inteiro. E aí o que acontece? Fica trocando cebola. Porque uma pessoa que está em sofrimento não ajuda o mundo. Agora, quando você se cura, quando você se torna pleno, plena, você pode expandir essa energia para o seu redor. E você pode começar a vibrar esse lugar e inspirar mais pessoas a alcançar isso também. E o outro tem livre-arbítrio. Pode ser que você faça tudo, que você doa a sua roupa, que você doe a sua vida. E mesmo assim, essa pessoa não vai aceitar a abundância que está disponível para ela. Então, é muito importante que a gente observe, né, isso e que a gente vá cada vez mais deixando ir a resistência, né, para receber toda essa abundância que está disponível para nós e que a gente possa olhar para o que a gente realmente quer, o que é abundância para nós e que a gente possa pedir. Peça e lhe será dado. Peça, né, e isso vai vir até você. Bata e a porta se abrirá. O ponto é, confia, porque muitas vezes a gente pede, a gente solta, mas daqui a pouco a gente está tomando. Então, deixa aí a resistência de ter aquilo que você está pedindo, ou deixa aí a obsessão também, porque ainda não chegou, porque entre aquilo que você está pedindo e a realização tem um espaço de aprendizado e, às vezes, tem um tempo para isso acontecer na sua vida. O mais importante é você saber que o universo já é pura abundância, que o universo sempre diz sim para nós e que você saiba o que é verdadeira abundância para você e que você defina quais as áreas da sua vida que nesse momento você quer despender o seu tempo, que você quer investir o seu tempo. Eu vou ficando por aqui, espero que esse tema tenha trazido luz aí para você. Se você gostou, dê um like, compartilhe com seus amigos, com quem você achar que vai gostar, que vai acrescentar e se inscreva aí no canal. Até o próximo vídeo. Namastê!